Vamos aprender sobre aprendizagem entre pares, do inglês Peer Instruction. A aprendizagem entre pares é uma metodologia ativa de aprendizagem desenvolvida no início da década de 1990 por Eric Mazur, professor de física da Universidade de Harvard. Essa metodologia tem sido amplamente utilizada no mundo todo e pode ser aplicada em qualquer área ou disciplina. A ideia central é que o conhecimento seja construído a partir da interação entre alunos. O principal objetivo da aprendizagem entre pares é tornar as aulas mais interativas, estimulando a troca e a construção de ideias por meio do trabalho em grupo. É importante ressaltar que a aprendizagem entre pares possui 3 momentos. O primeiro momento ocorre antes da aula. O professor deve passar materiais para que os alunos estudem o conteúdo da disciplina individualmente fora da sala de aula, de modo que, assim como na sala de aula invertida, o aluno vá para a sala de aula com um conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser abordado pelo professor. O segundo momento acontece em sala de aula. É quando o professor expõe o conteúdo, esclarece as dúvidas e as dificuldades dos alunos, aprofunda a compreensão e fornece exemplos adicionais. É também neste momento que ocorre a aprendizagem entre pares propriamente dita. Será abordada mais adiante. E o terceiro momento, depois da aula, é quando o aluno volta aos seus estudos individuais sobre o que aprendeu. A aprendizagem entre pares possui 9 etapas fundamentais que ocorrem dentro da sala de aula. A primeira etapa, o professor faz a apresentação oral sobre os elementos centrais do conceito ou teoria por cerca de 20 minutos. Ou seja, o professor fará uma revisão do conteúdo que o aluno estudou em casa. Na etapa 2, o professor elabora uma questão, geralmente de múltipla escolha, para que os alunos respondam sobre o conceito ou teoria apresentado na exposição oral. Vale ressaltar que a escolha das questões deve ser de dificuldade gradativa e dentro do conteúdo abordado. Na etapa 3, os alunos têm cerca de 2 minutos para pensarem individualmente e em silêncio sobre a questão apresentada, formulando uma argumentação que justifique sua resposta. Na etapa 4, os alunos registram suas respostas individualmente e apresentam ao professor por meio de um sistema de votação. Etapa 5. Ocorre a redefinição da aula por parte do professor, ou seja, verificação das respostas dos alunos e escolha do caminho que irá seguir de acordo com o percentual de acertos. Se menos de 30% dos alunos acertaram a questão, significa que a explicação do professor não foi boa o suficiente. Ele deve retomar a explicação e aplicar novamente a questão. Se o número de acertos for superior a 70%, cabe ao professor explicar a questão, esclarecer as dúvidas e apresentar uma nova questão sobre o mesmo tema ou passar para o próximo tópico. Se houver entre 30% e 70% de acertos, vamos para a etapa 6. O professor pedirá que o aluno procure um colega com uma resposta diferente da sua e tente convencê-lo de que ele está errado. Ressalta-se que, apesar do nome da metodologia ser aprendizagem entre pares, este processo pode ser realizado em grupos de 3, 4 ou até 5 alunos. O debate entre os alunos deve durar cerca de 2 minutos, de forma que ocorra a troca de experiências e interação entre eles. Todavia, a supervisão é necessária nessa configuração, para que um aluno não domine a dupla ou o grupo. É importante que todos tenham espaço e se sintam confortáveis para se expressarem.
Alunos que já estão convictos de sua resposta consolidarão os saberes. Alunos com dúvida terão oportunidade de ouvir colegas e aprender mais sobre o assunto. Ressalta-se que o aluno que explica se beneficia tanto quanto aquele que recebe a informação, já que a repetição e a prática reforçam o aprendizado. Etapa 7. Depois da discussão com os pares, é feita uma nova votação individual. Espera-se que o percentual de acertos seja maior que o anterior ou ultrapasse 70%, pois a tendência é que o aluno que errou aprenda com aquele que acertou. Etapa 8. O professor apresenta o resultado da nova votação para os alunos. Etapa 9. O professor revela qual é a resposta correta e explica a resposta da questão para os alunos. O professor pode apresentar uma nova questão sobre o mesmo conceito ou passar para o próximo tópico da aula. Lembrando que a cada nova questão é preciso voltar à primeira etapa. E qual é o papel do professor e do aluno na aprendizagem entre pares? O professor desempenha o papel de mediador e tem a função de contribuir com a disseminação do conhecimento. A aprendizagem entre pares tira o professor do centro do processo de ensino-aprendizagem, de modo que ele faça a ponte entre o aluno e o conhecimento. No que diz respeito ao papel do aluno, este passa a ter papel ativo na busca do conhecimento. Além disso, o aprendizado ocorre de forma colaborativa com os colegas, revelando a importância da interação entre os alunos nessa metodologia. Com relação aos benefícios da aprendizagem entre pares, é possível citar desenvolvimento de habilidades, autoconfiança, autonomia, colaboração, comunicação, cooperação, relacionamento interpessoal, responsabilidade, senso crítico, trabalho em equipe, entre outras, todas extremamente importantes para atuar no mercado de trabalho futuramente. Colaboração entre pares. O processo de interação com os colegas é essencial, uma vez que possibilita maior colaboração e compartilhamento de informações entre os alunos, e desta forma, eles podem ensinar e aprender ao mesmo tempo. Mas por que a interação com o colega é tão importante? O professor geralmente já aprendeu o conteúdo há tanto tempo que não consegue mais lembrar das dificuldades e dúvidas que teve no momento do aprendizado. Já um aluno que acabou de aprender sabe os erros que o colega poderá cometer, pois são os erros que ele mesmo teve. Então, vai conseguir explicar para o colega, tendo cuidado de abordar essas dúvidas e compreender as dificuldades, afinal, passou pela mesma experiência recentemente. Além disso, o professor só consegue dar atenção a um aluno por vez, então ele não conseguiria ter essa interação individual com cada um deles. Protagonismo do aluno. Na aprendizagem entre pares, o conhecimento deve ser uma construção do aluno de forma ativa e autônoma. Feedback imediato. Dá a chance do professor saber como está sendo a aprendizagem e, se necessário, retomar algum ponto problemático para os alunos. E aulas mais interativas, nas quais os alunos possam elaborar hipóteses, questionar e discutir o conteúdo, a fim de encontrar possíveis soluções. E como avaliar? A resposta é: não com provas em que os alunos apenas memorizam sem compreensão dos procedimentos e sem entender o que realmente estão fazendo. Há uma crítica aos modelos tradicionais de avaliação, pois eles afastam os alunos da realidade do mercado de trabalho. Na universidade, os estudantes estão focados no conteúdo e no local de trabalho o que importa são as habilidades.
Assim, alguns aspectos que devem ser considerados na avaliação são: feedback. É preciso dar acesso à informação, focar no feedback e não no ranqueamento. Problemas da vida real. É preciso trazer para a avaliação problemas da vida real, com os quais os alunos irão se deparar no dia a dia. Na aprendizagem entre pares, é incentivada a autoavaliação, na qual o aluno analisa o percurso que realizou durante a disciplina e reflete sobre ele. Avaliação por pares. Demanda que o aluno avalie o trabalho do colega e seja avaliado por ele. E por fim, um último aspecto é a aprendizagem contínua. É preciso enfatizar que o aprendizado não termina quando o aluno finaliza a disciplina ou recebe o diploma. Na verdade, esse aprendizado irá continuar no mercado de trabalho. E essa foi a aula de hoje. O material complementar será disponibilizado para melhor compreensão dos conceitos. Até a próxima aula!